Existe uma tragédia silenciosa acontecendo agora. A maioria das pessoas que você conhece vai nascer, viver e morrer enxergando a vida por uma única fresta. Elas vão sentir as mesmas dores, conhecer as mesmas coisas e viver tendo a mesma opinião rasa durante a vida inteira. E existe um porquê. A biologia nos deu um limite. Eu só estou vivo nesse momento, só tenho esse corpo e vivo somente essa época. Se eu depender apenas das minhas vivências para entender a vida, eu sou um prisioneiro. George Martin disse uma frase que virou um clichê, mas que a maioria ignora a profundidade disso. Um leitor vive 1000 vidas, mas aquele que não lê vive apenas uma. E durante muito tempo eu vivi apenas uma. E vou te falar, era uma vida frágil, era uma vida limitada. Meu primeiro contato com a leitura, depois que eu entendi a real necessidade disso, não foi uma batalha fácil, foi uma guerra que eu perdi. O primeiro contato que eu tive foi com esse livro aqui, chamado O Mandarim, de Eça de Queiroz. Ele foi recomendado e inclusive eu ganhei ele de um professor. E eu acredito que esse professor nem imagine que eu demorei cerca de 5 meses para terminar a leitura dele. As palavras eram difíceis, as letras se embaralhavam e eu não conseguia sair da terceira página sem a minha mente vagar. Ali eu sofri a real resistência. Eu passei a acreditar que aquilo não era para mim, que era uma atividade muito complexa e que eu demoraria muito para começar a engajar nisso. E acreditei. Passei vários e vários meses sem tocar em qualquer outro livro. E foi a pior decisão que eu tive, pois ali eu me mantive travado, me mantive preso nos meus horizontes e em um mundo muito simples, um mundo muito quadrado. O que eu aprendi é que a arrogância é o principal erro de quem quer começar a ler. É como você querer levantar 100 quilos no supino sem nunca ter feito uma flexão. Isso não adianta. Você vai falhar, você vai quebrar. A minha virada de chave, ela não veio com a leitura de um filósofo grego ou uma grande literatura russa. Ela veio com um livro muito simples, muito curto, cerca de 100 páginas, mas que muitos intelectuais torcem o nariz. Eu comecei por esse daqui. Quem mexeu no meu queijo? E por que funcionou? Porque ele me deu uma primeira vitória. Quando eu terminei aquele livro, algo químico aconteceu no meu cérebro. A liberação da dopamina da conquista, da conclusão de um primeiro objetivo. E depois dele eu nunca mais parei. E cada vez eu fui avançando a minha leitura e aumentando o nível dela, aumentando a dificuldade do livro. A leitura ela muda a estrutura física do seu cérebro. Isso se chama neuroplasticidade. E quando eu comecei a ler com constância, eu percebi duas mudanças. A primeira foi a capacidade de raciocínio lógico, que melhorou muito. Ao invés de eu enxergar o mundo num horizonte quadrado e limitado, eu passei a observar as situações e as coisas que iam acontecendo com a mente dos personagens que eu lia, dos autores que eu lia. E isso fez uma grande diferença na hora de lidar com as situações. A segunda mudança foi a capacidade de imaginar, de criar. Exatamente. A leitura ela faz essa mudança no seu cérebro. Você começa a expandir a sua visão de mundo e isso te ajuda em muitas coisas na sua vida pessoal. Para mim, que sou estudante, isso melhorou muito na hora de fazer uma redação, na hora de criar um texto. E se hoje eu estou aqui falando com vocês, é porque eu consegui expandir o meu imaginário ao ponto de poder transmitir com clareza a minha mensagem. O mundo real é cinza, mas a literatura me emprestou as cores de outra época. Mortimer Adler, em Como Ler Livros, ele fala que ler é você elevar a sua capacidade de pensamento a nível do autor, por conta própria. E esse é o principal fator de mudança na sua vida. Você começa a elevar o seu nível de intelecto até atingir grandes mentes, grandes pensadores. Hoje, a literatura é o pilar principal da minha vida. Ela me tirou de uma vida travada, de uma vida única, para que eu pudesse viver as 1000 vidas de George Martin. E para você que está assistindo o vídeo até agora e acredita que não consegue formar o hábito da leitura, ou acha que isso não é para você, se você sente que toda vez que você começa existe uma força que te trava, que te impede de continuar, pode ser porque você está tentando dar passos muito grandes em algo que você tem que começar aos poucos, devagar. E pensando nisso, eu desenvolvi um e-book chamado O Código da Constância. É um manual prático de 14 dias que vai te guiar à construção de todos os hábitos que você quiser. Mas não só isso, ele vai introduzir na sua vida o hábito da leitura. Então o link para ele vai estar aí embaixo na descrição ou então no meu perfil do Instagram, @oguerreirosábio.
A porta da cela está aberta. A chave é o livro. Cabe a você querer sair disso ou permanecer no seu mundo quadrado.